Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1. Eu estou seguindo a exposição no livro de Atos, mas o texto de hoje é muito próprio para o aniversário de uma igreja, porque é o texto que fala sobre qual é a coisa mais importante que uma igreja pode fazer, o que é o supremo desafio, a suprema missão da igreja do Senhor. E ao mesmo tempo também é um texto que nos ajuda a entender o que não é. Quais são as coisas que nós não devemos nos preocupar tanto? Ou seja, nós aprendemos aqui, nesses primeiros versos do texto sagrado, do livro de Atos, o que é a tarefa essencial da igreja e aquilo que, por sua vez, também não é tão importante, não se deve se preocupar tanto a respeito. Na semana passada eu expus então os primeiros versos, os versos 1 a 5, e hoje eu quero falar dos versos 6 a 11. Mas eu vou ler novamente do verso 1, então, apenas para nos localizarmos na passagem. Então Lucas, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então observe que eu falei, que na semana passada, falando sobre essa passagem, que Jesus aqui, que Lucas aqui dá destaque aos 3 grandes eventos formadores da igreja: a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Lucas diz que Jesus apareceu para eles vivo, com provas incontestáveis. E essas provas, obviamente, eram tão incontestáveis que estes homens viveram e morreram por causa disso. Nós sempre argumentamos, que as pessoas costumam defender uma fábula, uma mentira, enquanto elas estão sendo beneficiadas. Mas a partir do momento que elas começam a ter prejuízo por causa daquilo, é natural que elas desmentam, reconheçam que não era verdade aquilo que elas estavam dizendo. Se os apóstolos estivessem mesmo defendendo uma história inventada a respeito da ressurreição de Jesus, seria até certo ponto normal que eles fizessem isso enquanto estavam se beneficiando.
Mas a verdade é que esses homens não tiveram benefício algum, a não ser açoites, prisões e morte. Quem morreria por uma mentira? Quem morreria por uma ilusão? Por isso o apóstolo Paulo disse lá aos Coríntios, no capítulo 15, se como homem lutei em Éfeso com feras, de que isso me aproveita? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que ele está dizendo, na verdade, se eu enfrentei aquela multidão enfurecida em Éfeso, não foi porque eu estou defendendo uma mentira, mas porque eu tenho plena certeza de que Cristo está vivo. E por causa disso, eu estou disposto a morrer. É muito diferente quando você diz, por causa disso, eu estou disposto a morrer. Não só disposto, como de fato morreu. Paulo foi decapitado, condenado por uma autoridade romana e decapitado pela espada romana. Por quê? Porque até o fim não negou os fatos, aquilo que ele viu. Ele viu Cristo vivo. E por isso ele sustentou esse testemunho. Guarde isso que eu falo aqui na introdução, porque isso fará muito sentido daqui a pouco, quando nós analisarmos mais detalhadamente a passagem. Mas observe que Lucas diz que o Senhor falou com eles a respeito do reino de Deus. Está aí no finzinho do verso 3, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E então disse, vocês daqui uns dias vão ser batizados com o Espírito Santo. Aguardem aí em Jerusalém, porque é lá, é nessa cidade, que Deus vai cumprir a profecia histórica de mandar o Espírito Santo. Eu terei muito a falar sobre isso quando estudarmos o capítulo 2 de Atos. Mas por enquanto é importante entender que esse evento é central para a história da igreja, para a formação da igreja e para o desenvolvimento da igreja até os fins dos tempos. Mas quando os apóstolos ouviram Jesus dizer, olha, é sobre o reino de Deus que eu estou falando, e é sobre a vinda do Espírito Santo que eu estou dizendo, eles então entenderam que aquilo significaria provavelmente a restauração de Israel. Por isso eles fazem essa pergunta aí no versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Por que eles fazem essa pergunta? Por duas razões. Primeiro, porque esse era o entendimento comum naqueles dias dos intérpretes do Antigo Testamento. Quando eles interpretavam o Antigo Testamento, eles viam promessas divinas, quase sempre mencionando o Espírito Santo, e então uma restauração da nação, da pátria. Como você sabe, há pelo menos 400 anos, há mais de 400 anos, Israel sofreu o exílio babilônico. Na verdade, apenas Judá, porque Israel já tinha sido dividido em tribos antes disso, mas o remanescente de Israel, podemos dizer. Israel se torna então um termo técnico para denominar o povo, o que resta do povo. E quando Israel voltou do exílio babilônico, 70 anos após, e começou a reconstruir a nação, a cidade, o templo, a verdade é que eles nunca mais foram o que eram antes, independentes. Foram 5 séculos de submissão a alguma potência estrangeira. Primeiro eles foram dominados pelos babilônicos, depois pelos medo-persas que substituíram os babilônicos, depois pelos persas que pegaram a parte dos medos e dominaram sozinho o império que restava, e finalmente pelos gregos, macedônios. Alexandre era um macedônio, formação grega, mas ele
conquistou o que havia sobrado dos reinos anteriores. E Israel, ou Judá, foi passando de mão em mão, de um império para o outro, do império para o outro, sempre servo, sempre submisso. Não tinha um rei lá em Israel, não tinha um descendente de Davi assentado no trono. Então a expectativa se tornou muito forte. Quando é que Deus vai restaurar o reino? Quando é que um filho de Davi vai se assentar finalmente no trono? Cadê as promessas? Por que Deus não cumpre as promessas? Essas eram as dúvidas que circulavam na mente dos israelitas lá no primeiro século. Eles imaginavam, então, esperavam, então, que um Messias viesse, um Cristo, um ungido, um descendente de Davi, e que ele, então, poderia libertar o povo. Houve um período, no século II, em que Israel, ou Judá, foi relativamente independente, durante o período dos Macabeus. Nesse período, liderados por Judas Macabeu, eles até tiveram uma certa independência, mas ela durou pouco, porque foi num vácuo de poder, quando caem os generais, os 4 generais de Alexandre, eles não conseguem manter a unidade do império, porque Alexandre morre muito jovem, e então os 4 generais dividem o império entre si, e eles, 2 se sobressaem, o do Egito e o da Síria, e os outros 2 basicamente desaparecem. E como esses 2 brigam, o do Egito e o da Síria, Israel fica no meio dos 2, ora apanhando de um, ora apanhando do outro. Mas no momento de tanta briga, esses 2 generais, esses 2 impérios remanescentes também se enfraquecem. E é então que Israel consegue, por um período, uma relativa independência. Mas esse enfraquecimento deu origem ao pior de todos os impérios que viria, Roma, que surge nesse período, o grande e terrível Império Romano, né? Os pés de barro, de ferro misturado com barro, da estátua de Daniel. Finalmente, levanta-se Roma, e nos dias em que Jesus nasce, em Belém da Judéia, Roma é absoluta, é um poder invencível. Surgem aqui ou ali pequenos cristos, pequenos messias, tentando trazer uma esperança ao povo, mas são sempre massacrados, são sempre mortos. Mas então aparece Jesus. E obviamente ele é diferente. Por quê? Porque ele faz coisas extraordinárias, milagres, sinais tremendos. E as pessoas começam a se perguntar se de repente não é ele mesmo. Mas ele também prega coisas não ortodoxas, que não se encaixam muito bem com a teologia deles. E em vez de produzir um movimento nacionalista, unindo o povo em torno de um ideal que é a libertação, ele condena os líderes, chama-os de hipócritas, sepulcros caiados. Condena o povo. Vocês são tão pecadores quanto. E então aquilo que parecia ser um movimento que iria produzir grande coisa, começa a se enfraquecer. De repente Jesus entra em Jerusalém, montadinho num jumento, parece cumprir a profecia histórica. Aí vem o teu rei, montado num jumento. Mas em vez de reunir o povo para ir contra os exércitos romanos, ele vai lá e purifica o templo, expulsa de lá os cambistas, e dá uma chicotada no modo de vida deles. A coisa não acaba bem. Ele acaba preso depois disso. O motivo pelo qual, uma semana antes, eles gritam, Hosana, bendito ao que vem em nome do Senhor. E uma semana depois eles gritam, crucifica-o, crucifica-o, a mesma multidão. O mesmo povo. As mesmas vozes, os mesmos rostos. Por que mudou tanto em uma única semana de empolgação ao total desprezo? Porque ele não quis ser o Messias que eles queriam que ele fosse. Ele não quis ser o rei que eles queriam que ele fosse. E entre eles
inclua Pedro, João, Tiago, Bartolomeu e todos os outros, porque eles não eram em nada diferentes do restante do povo. Eles também queriam um reino, e eles queriam ainda mais do que o povo. Por quê? Porque eles pensavam, e Ele nos escolheu para sermos seus ajudantes. Então, quando Ele finalmente agarrar o trono, agarrar a coroa, adivinhe só o que vai acontecer conosco. E é por isso que, vez ou outra, eles estão lá falando com Jesus, dizendo assim: Jesus, quem vai ser aqui entre nós o primeiro-ministro? Quem vai ser o segundo? Chega um dia que a mãe de dois deles vai até Jesus e faz um pedido bem modesto. Ela fala para Jesus: Senhor, nesse reino aí que o Senhor está falando, né, que vai estabelecer, o Senhor podia me fazer um favor? Pois não, minha senhora, o que a senhora deseja? Meus dois meninos, eles são tão valorosos, daria para colocar um deles à tua direita e o outro à tua esquerda? Agora, o senhor que escolhe, tá? Não vou dizer qual o senhor põe à direita, qual o senhor põe à já é demais, né? O senhor pode escolher, mas dá para colocar um de um lado, outro do outro? A ideia é basicamente assim: eles podem ser os dois mais importantes. Isso é tão sério que durante a ceia, a última ceia, Jesus está falando para eles: eu vou ser preso, eu vou ser morto. Não entra na cabeça deles: não, o Senhor vai ser rei. E nós vamos nos assentar, um à direita, um à esquerda. Eles estão ali ouvindo Jesus falar sobre morte, sobre dor, sobre sofrimento. E de repente eles começam a falar: e aí, Pedrão, o que você acha? Eu ou você? Quem vai ser o primeiro? No meio dessa discussão, eles estão discutindo entre eles. Quem vai ser o mais importante? Eles estão obcecados com essa ideia, mas a cruz foi um golpe contra isso. Quando Jesus é preso e não reage, Pedro até pega da espada e diz: vamos lá, agora vai. E Jesus diz: se eu quisesse defesa, eu tinha anjo, podia mandar os anjos. Mas a pergunta que por certo passa na mente de Pedro é: por que não então? Cadê esses benditos anjos? E nada, Jesus se entrega, e Jesus é levado, e cospem nele, e batem nele, e humilham ele, e nada. E Pedro está lá de longe só olhando tudo aquilo acontecer, ele está perplexo, ele está atônito. Eu sei que não justifica o que ele fez, mas dá para entender um pouco. Quando de repente alguém chega ali, dá uma cutucada nele e fala assim: mas espera aí, você estava entre os caras lá, você é um dos discípulos dele, esse aí que está apanhando desse jeito sem reagir? Não conheço esse cara, não. Eu nunca vi esse homem. Porque ele está chocado, ele está... Na cabeça dele estava tão claro, tão lógico: ele vai estabelecer o reino em Israel, e eu vou ser o primeiro, porque ele sempre me escolheu para ser o primeiro. E de repente, nada disso acontece. Dois deles vão embora. Emaús, cabisbaixos, choram, tristes. Jesus já ressuscitou, mas eles não sabem. Aparece ao lado deles e diz: escuta, vocês estão falando sobre o que aí? Aí eles dizem: como é que alguém pode estar tão por fora dos assuntos? Você não está sabendo, não? Tudo o que aconteceu, ele foi morto. Mas nós achávamos que ele ia ser o rei. Sabe, os nossos sonhos,
Os coraçõezinhos, plim, plim, quebraram todos. A gente achava que ia ser uma coisa extraordinária e foi um fracasso. Mas então vem as notícias. As mulheres o viram. Elas devem estar loucas. Não, elas o viram mesmo. Vamos para lá, corre para lá. E aí aquilo que estava em frangalhos se reconstrói outra vez. E eles começam a pensar, então vai ser. No final, vai dar tudo certo. Ele vai mesmo restaurar o reino. É por isso que eles fazem essa pergunta. A esperança voltou. A esperança errada voltou. Será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Cristo já ressuscitou, já disse para eles que a missão ia ser enorme, ia ser grande demais, mas também ia ser difícil demais, mas eles ainda estão presos ao passado, ainda estão pensando num estilo de reino que eles imaginam que é o único que pode existir. Mas olha a resposta de Cristo. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Jesus respondeu ou não a pergunta deles? Eles perguntaram, o senhor está falando do Espírito Santo, está falando do reino, então o senhor vai mandar o Espírito Santo daqui a alguns dias? É esse o momento? É agora que a gente vai poder sentar um à tua direita, outro à tua esquerda, e vai ter o reino, o Senhor vai derrotar os romanos, o Senhor vai finalmente restaurar o reino a Israel. Mas a resposta de Cristo, ela não é muito explícita, não é? Ela não é 100% clara. De certa forma, ele não disse nem sim, nem não. Por que é que ele não disse nem sim, nem não? Porque não deu uma resposta clara, específica. Pessoal, esquece esse negócio de reino de Israel, isso nunca vai existir, isso é a interpretação errada que vocês fizeram da Bíblia, como tudo mais vocês interpretaram errado, isso também vocês interpretaram errado, esquece essa história. Ele não disse isso. Mas também não disse, pessoal, olha, o reino de Israel vai ser estabelecido, e daqui uns dias, e vai tomar tempo, e depois lá na frente vai ter um milênio, então aguenta aí, porque um dia isso vai acontecer. Ele também não disse isso. Mas o que ele disse? Ele disse, isto não é assunto de vocês. Não é nisso que vocês precisam colocar os seus esforços. Não é nisso que vocês têm que colocar os seus raciocínios. Isso não pode ser um motivo para perder tempo. A igreja precisa tomar cuidado sempre, porque há um risco em nós de colocarmos a nossa agenda sobre Deus. Deus tem a agenda dele, não é a nossa. A ansiedade que muitas vezes os crentes têm com respeito aos eventos futuros, e aqui especificamente com respeito a Israel, muitos crentes hoje, e isso desde 1948, quando Israel voltou à Palestina após a Segunda Guerra Mundial, isso gerou em muitos cristãos uma ansiedade infinita praticamente a respeito de Israel, da nação, daquela terra, os olhos voltados para lá. Discussões infindáveis sobre como vai ser, os detalhes, a agenda do fim dos tempos. Olha, então Jesus vem, e primeiro acontece isso, e depois acontece isso, e aí sobe, e aí desce, e aí sobe, e aí desce, e é um tal de
colocar os detalhes todos a respeito da segunda vinda de Jesus. O que é que Cristo está dizendo? Não cabe a vocês. Isso. Deus tem a agenda dele, só Ele sabe como será. O importante para nós é saber que o reino já está em ação e que ele vai se concretizar. Como? Nós não temos como saber. E precisamos nos contentar com isso. Nos contentar com a limitação do próprio conhecimento. Tanto tempo perdido na igreja do Senhor com especulações, especulações sem fim, discussões, conversas, discussões, debates, especulações sobre coisas que o Senhor disse: você não pode saber sobre isso. Mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, o Senhor disse. Ninguém sabe. Eu sei que pode soar um pouco paradoxal, um contrassenso, eu estar falando sobre isso porque o meu assunto de estudos é escatologia. É Apocalipse, como vocês sabem. É minha área de pesquisa, é no que eu me especializo. Mas há limites. E esses limites não devem ser ultrapassados. A discussão tem que acabar em algum momento, ou ela só produz frutos podres. Ou só produz desengano, desesperança. E o Senhor foi muito enfático aqui. Ele disse: o assunto que eu tenho com vocês não é a agenda futura de Deus, o que Deus planejou ou não, o que Deus vai fazer ou não vai fazer, não é esse o ponto, não é esse meu assunto com vocês, não é isso que eu estou querendo tratar com vocês. Mas então o que é? Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui está o ponto. Qual é o grande propósito de Jesus para o seu povo, para a sua igreja? Qual é o grande objetivo de ele ter reunido um povo, salvo um povo, reunido esse povo? Eu vou falar uma coisa aqui que pode até chocar muitos, mas eu vou tentar me explicar daqui a pouco. Vamos explicar antes já, então. Não é uma questão de diminuir a importância do culto, da reunião pública do Senhor. É óbvio que isso é importante demais. Não é uma questão de diminuir a importância da adoração. É óbvio que isso é importante, mas nós somos chamados para isso, chamados para adorá-lo. Mas o propósito do Senhor não foi chamar um povo para ficar apenas se reunindo domingo após domingo, para cantar, para orar, para ouvir a palavra. Tudo isso é ótimo, é importante, é necessário, mas não para ser um fim em si mesmo. Não para ser uma coisa que a gente faz, gosta, sai contente, sai feliz e pronto, acabou. Até domingo que vem. O propósito do Senhor não foi esse. O principal, não.
Eu fui instruído no seminário, desde o começo, no que diz as primeiras perguntas dos nossos catecismos. Qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e desfrutar da presença dele para sempre. Então, com base nisso, muitos dizem, por isso que a coisa mais importante que a igreja faz é se reunir para cultuar. Eu acho que essa não é a melhor interpretação do catecismo. Porque adorar na Escritura é servir. Servir não é só cantar louvores a Deus. Servir é obedecê-lo. É obedecê-lo. Isso é servir. Então, adoração é muito mais do que o que nós fazemos quando nos reunimos aqui. Isto é adoração? É e deve ser feito. Porque Deus se agrada disso. Porque edifica o povo, porque edifica a igreja do Senhor. Então é benéfico, é positivo. Mas a adoração vai além disso. Até uma palavra que o Senhor usa aqui, que eu queria que você aprendesse o poder dessa palavra. Eu confesso a você que essa palavra tem sido a palavra que eu mais tenho estudado nos últimos anos. A palavra testemunhas. Serão minhas testemunhas. Note que Cristo disse, vocês vão receber poder. E aí os crentes ficam super animados e dizem, opa, poder. E já fico imaginando coisas, né, tipo, ações de um verdadeiro super-herói. Poderoso. Fico imaginando que com esse poder eles vão botar para quebrar. Vão ser vitoriosos, triunfantes, ricos, saúde perfeita, felizes. Mas ele disse, poder para serem minhas testemunhas. Não é poder para vocês serem as pessoas mais felizes do mundo. Não é poder para vocês serem os supermans da realidade. Poder para serem minhas testemunhas. Agora, o que significa testemunha? Essa palavra que está aí no texto. Se a sua Bíblia estivesse em grego, você ia ver um termo bem conhecido nosso, mas que teve uma mudança de sentido ao longo dos 2 primeiros séculos da igreja. É o termo mártir. Ele disse, vocês vão receber poder e serão meus mártires. Meus mártires em Jerusalém, começa lá, em toda a Judéia, em Samaria e até o fim da terra. Ele usa a palavra escatom ali, até o fim da terra, que não é só uma ideia de espaço, mas também tem a ideia de tempo aqui, até que a terra acabe. Vocês serão minhas testemunhas, meus mártires. Esse termo, como eu disse, ele, num primeiro momento, ele é um termo técnico, usado lá no ambiente romano do primeiro século, para alguém que vai até um tribunal para ser testemunha de um fato. Então, há um crime, há uma situação, há uma acusação, há alguma coisa que está sendo julgada, e alguém é chamado para
dizer o que aconteceu. Testemunha tem que ser testemunha ocular. Então, ele não pode ter ouvido falar sobre os fatos. Ele tem que ter presenciado os fatos. E então ele confirma esses fatos diante da autoridade. Esse é o sentido primordial do termo mártir, ou os mártires. Mas aos poucos, esse termo foi ganhando outra conotação. Até chegar a hoje em dia, que quando você pensa em mártir, você pensa em quê? Em alguém que morre. Alguém que morre por uma causa. O meu ponto aqui é afirmar a você, categoricamente, que quando Jesus usou a expressão serão minhas testemunhas, ele estava evocando os dois sentidos. As duas coisas estão presentes aqui. Tanto o sentido de alguém que tem uma notícia de primeira mão, não de segunda mão, de primeira mão, é uma experiência sua, você tem uma experiência com Cristo, você conhece Jesus pessoalmente, e então você testemunha perante outros, não de algo que o seu pai experimentou, ou que a sua mãe experimentou, mas algo que você experimentou. Experiência de primeira mão. E então você sustenta isso diante das pessoas e paga o preço desse testemunho. O grande exemplo disso no livro de Atos está no capítulo 7. Você pode abrir lá? No capítulo 7 de Atos. O capítulo é longo, mas a gente vai ler só o finzinho desse capítulo. Veja o finzinho do capítulo 7 de Atos, a partir do verso 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. O que foi que eles ouviram que causou essa braveza, essa fúria? Está um pouco antes, aliás, desde o início, do capítulo 7. Mas eu quero que você veja só o que está ali no verso 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos e não a guardaram. Foi isso que Estevão disse no finzinho do seu discurso, que começou lá contando toda a história de Israel. Ele acabou assim. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois disso, ele morreu. Isto aqui, em Atos capítulo 20, verso 22, Paulo chama de testemunho.
Paulo diz: eu estava lá neste dia. Aliás, aqui tá, o nome dele está aqui, né? Saulo. Ele estava guardando as vestes, e Paulo mais tarde vai dar o relato, e ele diz: eu estava lá naquele dia, quando apedrejaram tua testemunha. É importante esse pronome aqui utilizado, que Paulo usa para descrever Estevão. Tua testemunha. Porque a expressão de Jesus em Atos 2, em Atos 1 é: sereis minhas testemunhas. Ele não disse sereis testemunhas, mas minhas. O pronome está ali, pessoal, né? Possessivo, primeira pessoa. Minhas testemunhas vocês serão. E aqui Estevão desafiou aquela multidão enfurecida e morreu. Linchado. Isso aqui foi um linchamento público. Paulo diz: eu estava lá. Não atirei pedras, mas consenti, apoiei, guardei as vestes daqueles que apedrejavam a tua testemunha. Mais um lugar na Escritura vai aparecer testemunha com o pronome pessoal junto, minha. Em Apocalipse 2. Dá uma olhadinha nesse texto. Apocalipse, capítulo 2, verso 13. Quando o Senhor fala da igreja em Pérgamo, e Ele diz: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas. Aí vem a expressão, minha testemunha. Veja aí o pronome pessoal e o termo técnico. Minha testemunha. Meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Por isso que eu estou dizendo que quando Jesus disse: vocês receberão poder, não era para sair por aí fazendo um monte de milagres. Não era para sair por aí colocando todo mundo debaixo da sua autoridade. Ao contrário. Para serem minhas testemunhas, quer dizer, para sustentarem perante o mundo a verdade que vocês conhecem. E ver gente fechar os ouvidos para não ouvir. E se você continuar falando, te arrastarem para fora da cidade e jogarem pedras em você. Eu disse aqui anteriormente, isso espantava os romanos naqueles dias. Ver o modo como esses mártires se comportavam na hora da morte, na hora do pior tormento possível. Se coloque no lugar deles. De repente você está num estádio, descalço, você pisa na areia, você sente a areia grossa, em volta você olha, tem 30.000 pessoas. Você não consegue ver os rostos lá, mas você ouve as vozes. Elas estão todas gritando, elas querem o teu sangue. Elas querem ver você ser despedaçado ali. Porque você é um maldito, um miserável, que teve a coragem de desafiá-la.
teve a coragem de dizer que crê em Cristo. E você está lá, no meio dessa multidão, gritando contra você. 30.000 vozes urrando. Mas de repente você olha para o lado e você vê outro rugido, ainda mais assustador. Você vê uma jaula. E você vê 3 ou 4 leões dentro daquela jaula. Furiosos, famintos, eles estão há dias sem comer. E a autoridade romana olha para você e diz: e aí, meu caro, qual é a sua decisão? Você vai renegar, você vai negar esse Cristo que você diz crer? Ou não? O que você faria? E os seus filhos vão passar por isso. E a sua esposa vai passar por isso. O que você faria? E lá está o cristão. E as portas das jaulas se abrem. E as feras voam na sua direção. Sabe o que muitos faziam? Se ajoelhavam e louvavam a Deus. Tem que ter poder para isso. Só muito poder para ser verdadeiras testemunhas. Vocês vão receber esse poder, Jesus disse, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então vocês vão enfrentar o mundo. E então Estevão olha para a turba enfurecida e diz: homens de dura cerviz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Seus pais mataram os profetas e vocês mataram Jesus. Eles ralham os dentes e avançam enfurecidos. Anos depois, Paulo está lá em Éfeso e a cidade está uma bagunça, porque o sindicato dos ourives percebeu que uma ameaça surgiu ao seu negócio. Um homem está dizendo que estátuas não têm valor nenhum. Mudando o que tem que ser mudado é ir lá em Aparecida e dizer que estátuas não servem para nada. Todo o negócio da cidade gira em torno daquilo. E a turba vem enfurecida contra Paulo, dizendo: tem que matar esse homem, tem que matar esse homem. E Paulo está lá em pé, aguentando o que tiver que aguentar, ele só não vai recuar. Ele só não vai desdizer o que ele disse. Ele só não vai se desmentir, porque ele recebeu poder para ser testemunha. A coisa mais importante que você pode ser para Cristo é uma testemunha dele. E se ele usar o pronome pessoal para você, minha, então você recebeu o maior título, a maior condecoração, a medalha mais valiosa que pode existir. Você recebeu o título supremo. Como Jesus disse para Antipas: minha testemunha. Mas não é só Antipas. Todos nós somos chamados para isso. Para uma vida de compromisso com Jesus, diante do mundo, que não recua, não importa as pedradas, que não recua, não importa quanto seremos ofendidos. Nós não estamos ligando para as ofensas.
Nós nunca vamos levá-las para o lado pessoal. Estevão não leva para o lado pessoal. Pedras estão caindo em cima dele. E o que ele diz? Senhor, não os condene por causa disso. A questão não é pessoal. A questão é muito maior do que nós. A questão é o testemunho que nós temos que dar diante do mundo. Porque é esse testemunho que Deus usa para fazer com que um grupinho insignificante de pobres maltrapilhos pescadores da Galileia, em menos de 30 anos, levaram esse nome aos fins da terra. Escreveram para os teófilos da vida, como aqui. Porque não recuaram diante das ameaças. Porque não se amedrontaram diante das feras que voaram contra eles nos anfiteatros romanos e nos coliseus da época. Ficaram em pé como testemunhas de Jesus. Essa é a coisa mais necessária, mais urgente. A igreja não deve perder tempo com coisas periféricas, mas se concentrar no que é central. Não pode ficar perdendo tempo com discussões vazias e infrutíferas que não vão a lugar nenhum. Mas precisa se concentrar na missão de ser testemunha de Jesus. Isso é mais do que cantar para Ele. Isso é mais do que levantar as mãos para Ele. Isso é mais do que entregar o dízimo. Isso é mais do que ter um cargo. Embora essas coisas todas façam parte disso. Mas significa viver e morrer por Cristo, daqui até os fins da terra. Veja que o texto termina mostrando que os apóstolos ainda não tinham entendido isso muito bem. A sequência do livro de Atos aí, após Jesus dizer, vocês vão receber o poder para serem minhas testemunhas, diz que Jesus foi subindo, então, o verso 9 diz, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então vai acontecer aqui o momento da entronização de Cristo nos céus, ele vai subir, se assentar à direita, né? Estevão depois vai vê-lo nessa posição, à destra de Deus. Mas os apóstolos então ficam um tempo ali, olhando para cima, é isso que o texto menciona, ele diz, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Eu acho que se eu estivesse lá, eu faria exatamente a mesma coisa que eles fizeram. Evidentemente. Jesus subiu no meio de uma nuvem e foi indo. Se eu estou lá, eu também vou ficar lá meio-dia parado, olhando para cima. Eu não estou culpando os apóstolos por isso, eu faria a mesma coisa. Mas por que eles são repreendidos? Por que o anjo aparece e diz, vocês vão ficar aí até quando? Olhando para cima. Vocês já não ouviram o que tem que ser feito? Ele já não deu instruções claras sobre o que vocês têm que fazer? Vida de pastor não é muito fácil às vezes.
Especialmente quando tem que aconselhar membros, né? O pastor que é conselheiro sabe bem disso. Muitas vezes as pessoas vêm buscar conselhos porque elas querem encontrar motivos para não ter que fazer aquilo que Deus disse que é para fazer. E elas vão tentar ganhar o apoio do pastor para isso. Porque se o pastor apoiar, o motivo ficou mais forte. O ponto é que, se Deus deixou claro o que deve ser feito, por que a demora em fazer? Por que tanto adiamento, tanto adiamento? A partir de agora, semana que vem, eu vou começar a falar de Jesus para outras pessoas. Por que tanta demora, tanto adiamento? Eu tenho para mim que a paixão que muitos crentes têm por especulação, por ficar discutindo o tempo todo, é apenas um subterfúgio para não ir. Uma desculpa para não fazer. Discute, debate e não sai do lugar. Parado, olhando para cima. Provavelmente, pelo que o anjo diz a eles pensavam que ele já ia descer de volta. Mais ou menos isso. Espera aí, se ele subiu, vamos esperar um pouquinho que ele já desce. E aí, o reino finalmente. Então o anjo diz, ele vai voltar, mas não é agora. Ele já disse para vocês que chega de contas. Chega de contas nesse sentido. Basta a certeza de que ele vai voltar. Tão certo como ele subiu, ele desce. É isso que os anjos dizem. Tão certo como ele subiu, ele desce. Mas chega de contas. Chega de especulações. Chega de conversa fiada. É tempo de agir. É tempo de ser testemunha. Vão para Jerusalém, porque lá o Espírito vai descer e vocês vão ter o poder para isso. É tempo de fazer o que Deus mandou. É tempo de abandonar a desobediência. A cultivada desobediência do nosso coração. E é tempo de sermos testemunhas dele neste mundo. Para a glória dele. E o poder dele se manifestará. Como sempre se manifesta quando ele vê suas testemunhas em ação. Mas entenda que isso pode significar, sim, ver pedras ou leões voando na sua direção. E quando eles virem desta maneira, quando vierem dessa forma, qual será a sua reação? É isso que mostrará se você tem o pronome pessoal. Minha testemunha. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Ore ao Senhor.